problemáticas da educação física. Esse mapa conceitual ele está idealizado de forma linear, onde se tem aqui o início, a educação física, sua trajetória, e ele vai mapeando alguns conceitos, alguns caminhos históricos, marcando algumas ideias, e ele termina aqui na concepção de mundo, de sociedade e de aluno. Então, a educação física inicia no Brasil Império, passa pela República Velha, pela Era Vargas, pela República Populista, pela ditadura militar e pela Nova República. Cada uma dessas fases deixa suas marcas, adiciona algumas características à educação física e ajuda a formar a personalidade da disciplina ao longo do tempo. Então, no Brasil Império, pesavam os interesses da corte, na República Velha, os interesses da burguesia, na Era Vargas, os donos dos meios de produção, na República Populista, os donos do capital. Na ditadura militar já havia uma maior regulamentação do Estado, e na República Nova as ideias neoliberais. Essas ideias, esses governos, moldaram a educação física numa perspectiva utilitária, através dos aspectos legais que eram contaminados por forças de interesses determinantes. Então, a educação física ela tinha um caráter utilitário para atender inicialmente a indústria, a guerra e posteriormente a pátria. Essa trajetória evoluiu, foi ventilado por ideias progressistas e culminou em novas abordagens da educação física, que inicialmente tinham ideias mais ligadas à psicologia, posteriormente à sociologia e, por último, à antropologia. Essas ideias progressistas, na verdade, tanto as ideias progressistas quanto essas ideias mais utilitárias, elas estavam ligadas a uma dinâmica que era os setores econômicos financiando representantes políticos, financiando as campanhas desses representantes políticos, que promoviam os interesses de mercado, estimulando a sociedade de consumo. Então essa dinâmica ela estava presente no surgimento da educação física, durante a sua consolidação, e ela permanece até hoje. Acontece que em determinado momento essas influências elas passam a ser combatidas dentro da própria disciplina, no formato que a disciplina tomou. Então, nós temos as influências, sobre os aspectos didáticos da educação física, e a evolução se deu da seguinte forma: a educação física entra na escola com caráter higienista, biologicista e com foco na disciplina moral. Com esse formato que ela entra na escola. Ela se consolida na escola com o caráter da obrigatoriedade, da hierarquia e da disciplina, já tomando uma forma mais militar, e ela se legitima na escola já com a característica de performance, de competição e ensino da técnica como características da influência dos esportes. Então, inicialmente o conteúdo da educação física era a ginástica, o método alemão, o método sueco, o método francês. Houve uma mudança para os esportes, um método desportivo generalizado, aproximadamente em 1945,
que dá justamente esse caráter de performance, competição, ensino da técnica, educação física. A partir desse momento, há a primeira ruptura, o foco passa a ser no aluno e desvia a atenção do mercado. Ele não combate, ele não se proclama contra, mas por estar se buscando essa visão de maior foco nas necessidades de desenvolvimento do aluno, ele desvia e perde um pouco desse caráter utilitário. Essa influência, ela chega à educação física por meio das ideias psicomotricistas, através das abordagens desenvolvimentistas também, e posteriormente a segunda ruptura. Essa ruptura, ela já é mais forte, ela já tem uma característica um pouco mais de ameaça, porque ela já foca no social e na reflexão crítica. Então, quando se tem uma disciplina que assume como papel a reflexão crítica em torno dos temas sociais, vai desafiar essa dinâmica aqui da sociedade de consumo e começa a incomodar os interesses políticos. Posteriormente, a terceira ruptura, quando começam a ser ventiladas as ideias da antropologia e se tece uma abordagem cultural, onde o movimento já é ensinado com significado cultural, como uma expressão da subjetividade do ser social. Então, juntando a essa característica das ideias da sociologia, da reflexão crítica, ela passa a combater de dentro da disciplina essa perspectiva da sociedade de consumo orientada pelos interesses de mercado. Bem, essa foi a forma que a educação física tomou no início, no Império, Brasil Império. Ela se consolida com essas características e no momento que essas ideias progressistas começam a ventilar o contexto educacional da educação física, começam a surgir conflitos. Então, que a gente pode chamar também de problemáticas da educação física. Cada uma dessas mudanças e cada uma dessas características que foram adicionadas à educação física foram gerando efeitos colaterais. Então, a ginástica, ela tinha um caráter muito prático, então era apenas a prática, não se tinha uma ideia de dimensão atitudinal, dimensão conceitual da educação física, vigorava apenas a dimensão procedimental. A educação física tomou um aspecto muito forte quanto à questão da saúde, né, dos hábitos saudáveis, uma valorização do vigor físico, da habilidade, da beleza, né, como valores de uma pátria forte, né, cidadãos fortes, vigorosos, bonitos, uma superioridade que estava ligada também a uma visão eugênica, né, de cidadão. E as aulas eram separadas porque existia uma educação física para os meninos e existia uma educação física para as meninas, com objetivos, conteúdos, contextos totalmente diferenciados. Esses efeitos colaterais, eles acontecem também no momento da introdução dessas novas ideias, porque passa-se a rejeitar o esporte, entendendo que como o esporte vinha com todas essas ideias acopladas no conteúdo, erroneamente os professores passaram a entender que não era bom trabalhar o conteúdo esporte, que o conteúdo esporte ele era de certa forma nocivo. Também houve uma outra contradição, que foi a substituição da prática pela reflexão. Então, ao se ventilar essas ideias de reflexão crítica, passou-se a acreditar de forma
também errônea, que a reflexão sobre a prática era mais importante até do que a própria prática. Então houve uma distorção do que era dos conceitos trazidos por essas novas ideias e um desinvestimento geral no sentido de que essa nova educação física ela não atendia ao caráter utilitário para os governos, ela ia de encontro ao que os professores que já estavam em exercício, aos professores que já tinham passado pela formação, que já estavam já tinham absorvido essas características da educação física no seu início, na sua consolidação. Eles passam a não entender mais o que é realmente a educação física, qual é o papel deles na escola. E se nem as pessoas da área conseguem entender, para a comunidade escolar, a direção, a coordenação, para os outros professores, isso fica ainda mais ambíguo. Então gera um desinvestimento geral na educação física, tanto de ações do governo, né, do fornecimento de materiais, da própria escola, no apoio às atividades, na compra de material, e o próprio espaço do professor fica reduzido dentro da escola. Bem, como consequência desses efeitos colaterais, existem aspectos negativos, né, que são justamente o que enfatiza a problemática da educação física. Esses aspectos negativos, a gente não pode esquecer que eles estão enraizados, né, desde da entrada da educação física na escola, no Brasil Império, por toda a sua trajetória, foram se criando essas características e elas estão enraizadas em toda a prática, toda a trajetória. Aspecto negativo é a educação bancária, né, que é uma característica da educação tradicional. Ela, na educação física, se apresentava no formato de uma diretividade muito forte. Havia também a seleção dos mais habilidosos, e quando seleciona os mais habilidosos, você exclui os menos habilidosos. Então, o caráter de exclusão nas aulas de educação física. E se entendia também a diferença como uma imperfeição, então, que gerava o preconceito. Nesse período, o esporte era um conteúdo hegemônico das aulas de educação física e trazia consigo todas essas características da competitividade, da performance, da técnica, e com eles preconceitos, exclusão e a questão da diretividade, muito focado também na questão da disciplina e da própria hierarquia. Bem, então nesse momento a gente já percebe que as problemáticas são conflitos na construção histórica de um ideal. Nós temos uma concepção de educação física e de aluno, concepção de mundo, e ela vem se transformando em busca desse ideal. Mas essa evolução, ela não é de forma tranquila. Ela tem resistência, ela enfrenta barreiras, e até mesmo nesse momento mais progressista da educação física, também se tem pontos negativos, né? Porque a partir do momento que se rejeita o esporte, ocorre uma deslegitimação daquilo que caracterizava a educação física. Então, a ginástica já tinha sido afastada como conteúdo da educação física. O esporte dominava os conteúdos, as aulas práticas de educação física. E a partir do momento que se rejeita o esporte, se deslegitima a educação física e simultaneamente chegam esses conhecimentos da psicologia que acabam dando à educação física uma conotação de que é uma disciplina para outros fins, para ajudar o aprendizado de outras matérias que seriam as matérias importantes
seria matemática, português, e a educação física não teria um objetivo próprio, que não ajudar no desenvolvimento dos alunos nas outras disciplinas. Isso fez com que houvesse um esvaziamento da prática. A educação física perde espaço na escola, ela já não tem mais aquele papel de protagonismo como havia na época da educação física esportivista. Acaba ocorrendo também um desvio de especificidade e uma desorientação docente. Os professores não conseguem compreender até que ponto o que legitimou e o que fez com que a educação física entrasse na escola devia ser continuado trabalhado, não entendiam como essas novas ideias que estavam sendo ventiladas na educação física se concretizavam na prática. Então se tinha grande parte dos professores desorientados. Essa desorientação gerou uma divergência. Vários grupos de professores defendiam papéis, conteúdos, currículos, metodologias diferentes para a educação física, que acabou gerando uma desarticulação da categoria. E atualmente a educação física se restringe, com solidez, ao ensino fundamental. A educação física ela saiu do ensino superior. Com o novo ensino médio, ela também perde espaço no ensino médio. Na educação infantil, ela continua, mas ela pode ser também lecionada por professores de pedagogia, que legalmente têm habilitação para ministrar esse conteúdo, e fica garantido ao profissional de educação física estritamente a educação física no ensino fundamental. E esses são os efeitos colaterais, os aspectos negativos que estão enraizados nesse transcurso da educação física. No caminho de superação dessas dificuldades, dessas barreiras, se cria uma área de conflito com o que se espera da educação física numa visão moderna. Então, como área de conflito, nós temos a valorização do conhecimento do aluno, a posição de fala, a igualdade de gênero, o esporte da escola, que seria o esporte trabalhado de forma pedagógica, sem os determinantes culturais do esporte competitivo, as várias ferramentas de prática docente, as práticas inovadoras, saber sobre a prática como uma ferramenta de reflexão dessa prática, o investimento pedagógico, a partir do momento que se tem uma clareza de qual o caminho que se deve trilhar, a utilização de metodologias ativas e a customização do aprendizado, uma vez que se percebe que existem alunos com conhecimento, uma bagagem de conhecimento diferente, com necessidades diferentes, com objetivos diferentes. Então, a aprendizagem ela tem que tomar também um caráter mais customizado para as necessidades de cada aluno. E a busca pela praxis pedagógica, que é quando o aluno, de posse do conhecimento científico associado ao seu conhecimento, sua bagagem de conhecimento, ele problematiza a realidade e alcança o protagonismo social, intervindo naquela realidade em que ele convive, de forma a alcançar os seus próprios objetivos e não os objetivos que são determinantes sobre ele. Os objetivos não são mais determinantes sobre ele. Bem, essa área de conflito, ela é justamente uma faixa onde as problemáticas da educação física se chocam com as estratégias e com as bandeiras de luta da educação física.
Então, como aspecto positivo, a educação física toma um caráter de preocupação com o desenvolvimento social, que através da problematização da realidade estimula a autonomia dos alunos, customizando o ensino, buscando a inclusão de todos, entende a diferença como riqueza cultural e as relações são baseadas no respeito. Existe ainda a busca do significado cultural das diversas manifestações do movimento presentes no currículo. E com isso a educação física volta a construir o seu local de legitimação, entendendo a cultura corporal como linguagem na construção do conhecimento e o movimento como ato impregnado de significado. A afirmação da especificidade da educação física se daria nessas bases e na construção deste local. Bem, essas bandeiras, elas buscam as seguintes aspirações de futuro. São estratégias para alcançar essas aspirações de futuro baseadas nas concepções de mundo de liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade do ser humano e direitos humanos. Concepção de sociedade sustentável, verdadeira participação democrática, cidadãos com protagonismo social, possuidores de vida saudável, e os alunos munidos da reflexão crítica, compreendendo a cultura corporal como expressão de significado e caracterizados pelos valores da unilateralidade, que seria justamente essa superação da alienação social e da compreensão de que existem possibilidades de realização através da sua ação no meio em que ele convive, seu meio de convívio. Bem, esse mapa conceitual ele tem uma ideia de alinhar os conceitos, porque analisando as problemáticas de forma aleatória, sem contextualizá-las e sem ligá-las a esse trajeto histórico de construção da área, elas ficam pulverizadas e parecem até não haver a possibilidade de uma retomada, de uma organização e de uma concretização dos resultados, um direcionamento também na luta e na busca da obtenção dos resultados esperados pela educação física, seu papel social. E aí a matéria ela traz vários tópicos que já foram explanados aqui nesse mapa conceitual, mas é interessante pontuar. Então, Gonzalez dividiu os fatores que afetam a prática docente em 4, principalmente buscando diferenciar os professores que praticam o desinvestimento pedagógico daqueles que praticam as práticas inovadoras. E aí ele cita a transformação da área, que está diretamente associada às transformações da sociedade, como já foi falado. A disposição social dos professores, que seria como que a personalidade dos professores se formou, né? Também segue a dinâmica aqui da sociedade de consumo, e a partir do momento que os professores se predispõem a refletir sobre essas questões sociais, eles conseguem também modificar essas percepções de mundo. As condições objetivas de trabalho, que os argumentos são paralelos a esses que foram falados do desinvestimento geral, né?
a partir do momento que a educação física não é mais utilitária e que a escola não compreende a importância da educação física, as condições de trabalho, salários, estrutura, material, apoio, eles diminuem, dificultam ainda mais a prática docente do professor de educação física, que reflete exatamente na cultura escolar, né, e a educação física, a partir do momento que os colegas docentes não compreendem o papel da educação física, os alunos não compreendem o papel da educação física, a comunidade escolar não compreende o papel da educação física, se cria um choque de expectativas, onde não há um entendimento e acaba que não agrada nenhuma das partes. O professor não se sente realizado, os alunos buscam normalmente o entendimento da educação física como um momento de lazer, ou de extravasar a energia retesada nas aulas teóricas. A escola espera uma postura de disciplina e também de um momento de colocar energia para fora e se reequilibrar. E essas questões mais profundas da área acabam não sendo compreendidas, muitas vezes até pelos próprios profissionais. Então gera todo esse turbilhão de confluências. Além dessas 4 situações propostas por Gonzalez, nós achamos pertinente adicionar a condição subjetiva de trabalho, que seriam as condições de vida daquele profissional, interferindo na prática pedagógica, alimentação, transporte, moradia, distância, várias condições que não estão associadas ao local de trabalho, não estão associadas à área em si, mas que afetam a vida do profissional e por afetar a vida do profissional acabam por afetar também a sua prática docente, e as questões do ambiente socioeconômico, que afetam também a dinâmica das aulas, ambientes de muita miséria, ambientes de muita violência, ambientes muito isolados, escolas rurais. Então tem uma série de fatores que podem afetar a prática docente. Bem, foram trabalhados também alguns textos que tratavam do ensino, da atuação docente, já foi explanado aqui em outros temas, a indisciplina e o afastamento dos alunos. Esses textos aqui eles trabalhavam muito a indisciplina e o afastamento ligados aos aspectos legais, o que a lei permitia o aluno se ausentar da prática da educação física ou até mesmo da aula, de ser dispensado da aula de educação física, mas nós acreditamos que isso também está muito ligado a justamente essa mudança da educação física, uma abordagem mais disciplinar, obrigatória. Então havia um poder coercitivo, os alunos eram obrigados a fazer, se não fizessem seriam punidos. E quando se passa para uma perspectiva da autonomia, os alunos ganham a liberdade, mas não desenvolvem a responsabilidade necessária para gozar dessa liberdade. Então gera esses distúrbios, tanto quanto ao afastamento, tanto quanto à indisciplina. Então passa muito também pelos aspectos didáticos, pelas transformações da área. Os aspectos legais foram tratados nesse campo de influência dos aspectos didáticos, e o ensino do esporte também foi abordado aqui quando se falou nessa transição, na problematização, e se retorna a eles nesse momento aqui quando foram faladas as estratégias e bandeiras de luta da educação física. Bem, alguns temas ficaram soltos, mas foram trazidos aqui para que houvesse conexão e fossem citados, que são a repetição dos conteúdos. A partir do momento que o docente está desorientado, está sem direção,
ele acaba reproduzindo aquilo que ele já vinha fazendo, que ele achava que era o certo em algum momento, e por mais que não seja o certo naquele momento, pelo menos é algo que já foi validado em algum momento. Então se repete o Quarteto Fantástico, os 4 esportes principais, dividido em unidades: basquete, handebol, futebol e vôlei. E em todos os anos o mesmo conteúdo. Com isso, os alunos também acabam achando que conhecem já aquele conteúdo, não é atrativo, e contribui também para que o afastamento e para a indisciplina, uma vez que os alunos perdem o foco na aula de educação física e acabam a forçar também para terem suas demandas atendidas na aula em forma de aula livre. Intervenção sistematizada, foi falado aqui, principalmente nos aspectos das metodologias ativas, o saber sobre a prática, valorização do conhecimento do aluno, problematização da realidade e a busca do significado cultural das diversas manifestações do movimento presente no currículo. Então, esses elementos integrados de forma racional, compreensiva e alinhados com esses ideais, eles promovem uma sistematização, uma intervenção sistematizada da educação física. Bem, estigmas e estereótipos foram trabalhados aqui, foram citados quando se falou em cultura escolar e em algumas outras campos citados por Gonzalez, como disposição social dos professores, condições objetivas, condições subjetivas e até mesmo nas transformações da área. A BNCC, ela não está aqui em aspectos legais, é uma lei mais recente que ainda está em debate, várias ideias sendo cogitadas, mas está muito ligada a uma evolução dos PCNs que já tinham um certo direcionamento, que vem no fluxo das novas abordagens da educação física, mas como são parâmetros, tinha um caráter apenas de sugestão. Já a Base Nacional Curricular Comum, ela vem com caráter obrigatório, e existe alguns debates porque, apesar de nos objetivos elas citarem essas ideias de reflexão crítica e cultura corporal de movimento, os conteúdos em si retomam a essa educação física mais originária, ainda impregnada do caráter utilitário. A evasão escolar passa muito pelo que foi falado aqui em disciplina e afastamento dos alunos, e os temas geradores, que é justamente uma perspectiva, uma outra abordagem, com pequenas variações da histórico-crítica, onde também leva em consideração a problemática da realidade, conhecimento prévio do aluno, para que se criem situações de aprendizagem. Então, essas ideias estão ligadas, unidas aqui nesse esquema. Não existe a pretensão de uma precisão precisa das informações. O objetivo é muito mais associar essas ideias, de uma forma a esclarecer um pensamento construído durante o transcurso da disciplina. Então,